Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz e a misericórdia infinita do Senhor esteja com você, com sua família, no seu trabalho, neste novo dia, esta bênção que é tão necessária para seguirmos em frente, essa bênção que recebemos em nome do Senhor Jesus e que nos fortalece, que nos ilumina e que nos conduz. Como é bom podermos rezar, meditar, refletir e principalmente deixar que esta palavra, que é palavra de Deus, possa conduzir a nossa vida. Por isso, o nosso palavra por palavra de hoje é a continuidade do Evangelho de João, capítulo 6. Vamos rezar os versículos 44 a 51 do assim chamado discurso do pão da vida. Jesus começa dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Nós vamos até Jesus porque nos encantamos com o seu jeito de ser e de viver. E esse jeito de ser e de viver de Jesus está em sermos e vivermos como seus seguidores, seus discípulos, em comunidade, na comunidade de fé e no dia a dia da nossa existência. E ele nos faz uma promessa: e eu o ressuscitarei no último dia. Sempre temos que ter presente que a realidade da ressurreição não é algo apenas para ser pensado quando irmos para dentro do caixão. Ali já é tarde demais. Nós precisamos ter presente que a ressurreição é algo dinâmico, que vai acontecendo dia após dia. A cada queda, a cada levantar-se, a cada vitória, a cada sucesso, mas também quando superamos as derrotas, quando superamos as dificuldades, quando superamos os desafios, para experimentarmos essa ressurreição definitiva no último dia, quando começamos então a vida em plenitude, a vida em Deus. Está escrito nos profetas, continua o texto, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, continua o texto, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. O crer, o professar a fé, o viver a fé, o celebrar a fé, o ensinar a fé, já faz com que tenhamos a semente da vida eterna dentro de nós. Assim como uma semente que plantada na terra precisa ser cultivada, cuidada, zelada, assim também a semente da vida em plenitude, esse dom que a fé nos concede, precisa ser celebrado, precisa ser cultivado, precisa ser cada vez mais alimentado, porque senão ele morre. Não que a vida eterna morra, mas aquela consciência, aquela preparação, aquela esperança de experimentarmos a vida em plenitude, se não cultivada, ela vai caindo no esquecimento. É como uma chama. Se nós não a alimentamos, ela vai esmorecendo, vai apagando. E nós precisamos, meus queridos, cada vez mais fazer essa experiência de manter viva a chama da fé que nos dá a certeza da vida eterna. Jesus continua e ele repete: eu sou o pão da vida. Ele é nosso sustento. Ele é que nos dá a vida física, a vida do espírito e a vida eterna. Ele diz: os vossos pais comeram o maná. Lá atrás, quando eles pediram um sinal, os interlocutores de Jesus lembraram do sinal do maná no deserto. Jesus diz: vossos pais comeram o maná e morreram. Eis aqui ele, o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Não é que nós não vamos passar pela experiência da finitude. Somos criaturas.
A morte é uma realidade presente na nossa existência. O que começa tem um fim. Agora, nós que cremos, nós que temos a graça de sermos batizados, de vivermos a fé cristã, nós experimentamos e temos a certeza de que a morte corporal, sim, mas a morte espiritual, a aniquilação, o nada, morri, terminou, não tem mais nada, é caixão, é cemitério e ponto. Não, isso não é para nós. Nós cremos, confiamos e esperamos na misericórdia do Senhor de desfrutarmos a realidade do céu, de lutarmos para conquistarmos cada vez mais essa realidade da felicidade plena. E ele continua: eu sou o pão vivo descido do céu. O pão que está na Eucaristia, mas o pão que precisa ser partilhado e precisa ser distribuído, precisa ser alcançado principalmente aqueles irmãos e aquelas irmãs que nada têm. Quem come deste pão viverá para sempre. E o pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo. Veja que a Eucaristia que nós celebramos, a comunhão que recebemos, o corpo e o sangue, a alma e a divindade do Cristo, não é só para nós, mas é para que sejamos instrumentos de vida para o mundo. E essa comunhão recebida na ceia, recebida no altar, é para que façamos acontecer também no dia a dia da nossa vida. Queridos amigos, vamos agradecer ao bom Deus que nos dá Jesus, o pão vivo descido do céu. Mas vamos também lutar para que não falte o pão na mesa nossa e dos irmãos. Vamos lembrar que a Eucaristia celebrada no altar precisa ser vivida no cotidiano da vida. Vamos deixar que a partilha do pão eucarístico nos motive a partilhar o pão material, o pão da solidariedade, o pão da generosidade, o pão da empatia, do cuidado, o pão que socorre a necessidade dos irmãos. O pão material que mata a fome do estômago, mas o pão espiritual da escuta, do carinho, da ternura, do acolhimento. O pão que aqui é o próprio Cristo, que é a fonte de toda a felicidade, de toda a bênção e de toda a paz. Por isso, meus amigos, invoco sobre todos e todas no dia de hoje uma bênção muito especial, uma bênção de saúde, uma bênção de esperança, de alegria, uma bênção de gratidão por estarmos unidos e reunidos graças aos meios de comunicação. Deus seja louvado por estarmos juntos, por buscarmos em Cristo a nossa salvação e por levarmos esta salvação a tantos irmãos. Que Deus abençoe também a água, os objetos que preparamos para esse momento. Que Deus abençoe o seu lar, o seu trabalho, a sua vida, as suas idas e vindas. Você talvez que esteja viajando e está nos acompanhando. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Fiquemos com a força do Senhor ressuscitado, com a força do pão vivo descido do céu. E até amanhã, com a graça de Deus e o amor do Senhor em nossos corações.